Esse vídeo é um apoio aos últimos protestos que têm acontecido nos últimos dias no nosso país. Protestos que visam uma vida melhor e mais humana. Protestos de liberdade de expressão, de direitos à voz e à vez, que são retalhados, represados por uma maioria dominante. Direitos retalhados presentes na Constituição, são direitos constitucionais. Essas pessoas que sofrem represália não estão fazendo nada mais do que exercendo o seu direito. Um direito que todo votante que põe um político lá tem e merece brigar por. Opressão. Eu tenho nomes melhores para isso: covardia, injustiça. Ditadura. Ditadura, como nós vemos nos livros de histórias, nos documentários históricos, que muitos nos fazem lembrar a ditadura militar que vivemos até 85. Hoje em dia, a ditadura é diferente. Partido de uma falsa democracia, onde as pessoas acham que estão exercendo seus deveres cívicos, quando na verdade estão colocando no poder pessoas corruptas, pessoas que não estão nem aí para o futuro delas. Pessoas que fazem discurso, que fazem promessas, mas que no momento que tomam o poder governamental, nada mais fazem do que piorar a situação desse país. Por que um deputado, somando todos os auxílios e salários líquidos, ganha mais de 100 mil por mês, enquanto o cidadão comum tem que subir em uma lotação e pagar R$3, que somados ao final do mês vai dar quase um terço do seu salário total? Porque um cidadão, que é o cidadão quem faz o país caminhar, é o cidadão quem está lá dentro das empresas, o cidadão, é o pequeno cidadão, é aquele operário que constrói as rodovias, é o operário da construção civil, que ergue os prédios, no qual esses vagabundos, que nós chamamos de governantes, sim, são vagabundos, um baita salário, dentro de uma posição que seria simbólica. Os políticos exercem cargos simbólicos, sim, porque quem coloca eles lá é o povo. Por que o povo coloca eles lá? Porque o povo bota o seu voto de confiança nessas pessoas. Um povo que vota, um povo que elege governantes, que elegem uma classe dominante, que são, teoricamente, os responsáveis pela criação de um futuro desse país democrata, mas que na verdade só são cobaias, só são fantoches usados pelo sistema. Vocês podem me questionar: mas Marcos, não existe um Bolsa Família que ajuda os miseráveis a sustentar? Mas Marcos, não existe um programa de auxílio à moradia que dá casas a quem não tem? Mas Marcos, não foi lançado nos últimos dias um programa que ajuda as pessoas a comprarem eletrodomésticos e imóveis para dentro da sua casa? Sim, existe. Mas isso não passa de um assistencialismo tendencionando um povo a aceitar situações muito maiores, muito mais questionáveis como certo, porque ele está recebendo esmolas, está recebendo assistencialismo, que nada mais é do que um condicionamento a se iludir com algo que está errado. Isso não passa de um condicionamento social para fazer as pessoas pensarem que esse governo está sendo benéfico para elas, enquanto elas continuam morando em um mar de ignorância. Mas é que a estratégia de um governo populista que tenta iludir o seu povo a partir de esmola. O governo que gastou 30 bilhões de reais na organização de uma Copa do Mundo. Nosso país que está sediando um evento grandioso, é verdade, um evento benéfico, é verdade, mas que não passa de um entretenimento, gasta 30 bilhões de reais, enquanto a saúde está degradada, enquanto a educação está abandonada, enquanto os seus filhos estão indo para creches sem professores, sem instalações adequadas, sem merenda, sem profissionais especializados, porque vocês não tomam atitude para mudar isso. Se questiona é que o brasileiro ganha um salário mínimo de R$600, enquanto países europeus de primeiro mundo ganham o triplo, o quádruplo disso, enquanto pagam passagens mais baratas do que as nossas. Os nossos vizinhos, aqui do lado mesmo, na Argentina, sabe quanto é o salário mínimo deles? Mais de R$1.300 por mês. E sabe quanto eles pagam de passagem? 50 centavos. E mais uma vez eu repito, não seria ruim pagar R$3 em uma passagem se nós tivéssemos ruas decentes para andar, se nós tivéssemos rodovias com infraestrutura adequada, de trabalho, emprego e desenvolvimento social adequados para a nossa população, mas nós não temos. Nós não temos uma saúde como tem que ser, nós não temos uma educação como tem que ser, nós não temos um auxílio verdadeiro do governo como tem que ser. E falsos programas de auxílio, como tais já citados pelo meu amigo, são formas de deixar a situação indolente, preguiçosa, para que não busquem conhecimento, para que não busquem o saber
para que não busquem ser alguém melhor, ou seja, ser um cidadão crítico. Mas então vocês vão nos perguntar, mas Marcos, o país não é a sexta maior economia do mundo? Mas William, o país não cresceu muito nos últimos 12 anos? Eu tenho uma resposta para vocês. Tudo sim está andando, mas em um passo muito lento. Nosso país sim se desenvolveu, mas ainda muito aquém do que poderia. Por quê? É ruim sim tu gastar R$3 em uma passagem de ônibus, mas não seria tão ruim se tu tivesse condições para isso. Porque ele não tem uma administração boa, aceitável, mas não tão boa quanto poderia ser. E nesse quadro em que o Brasil se encontra, sendo a sexta maior economia do mundo, será mesmo que não tem dinheiro suficiente para investir em boas escolas, em bons hospitais, em boas rodovias, segurança pública? Será mesmo que não tem verba para isso? Hoje, no Brasil, há um perigo iminente e que poucas pessoas veem. Um perigo de uma ditadura governamental, de uma ditadura de um partido dominante que há muito tempo gere o nosso Estado, pouco pensa no real bem-estar do seu povo. Isso está virando cultura. Pessoas se contentando com pouco, com esmolas vindas de governos populistas que só dão essas esmolas para que pobres não apenas em dinheiro, mas pobres de espírito, pobres culturalmente, que não têm o discernimento para votarem nas pessoas certas, que não têm o discernimento para saberem aquilo que é certo e o errado para um bem comum. Uma reforma na cultura, uma reforma na educação, é disso que o povo brasileiro precisa. O povo brasileiro não precisa de esmola, não precisa de R$100 para sustentar a sua população miserável. O povo brasileiro precisa de boas escolas, precisa de uma base fundamental para a sua população crescer, se desenvolver intelectualmente, formalmente, como pessoa e como cidadão. Adquirindo um senso crítico que há muito falta no cidadão brasileiro. Mas vocês sabem quando isso vai acontecer? Nunca. Por quê? Porque eles, os dominantes, não querem que o povo pense. Porque a partir do momento que o povo pensar, ele vai ver o que está certo e o que está errado. Esse é o Brasil, o Manaus dos infernos que está afundando. E sabe muito bem, meu amigo, quem está junto com ela? Nós. Todos nós. O aumento das passagens de ônibus foi apenas a gota da água para que o gigante acordasse, para que o povo notasse o quão oprimido ele é pelo governo. Isso é uma resposta para quem acha que esses protestos que estão ocorrendo em todo o Brasil são apenas pelo aumento nas passagens de ônibus. É claro que existe um contraponto para isso. Dentro desses protestos organizados, e não são essas pessoas que organizam esses protestos que fazem com que essas violências, com esses atos agressivos de pessoas que estão ali implantadas para que a imagem desses protestos seja depredada, não são elas que colocam essas pessoas lá dentro. Nós, porque sim, somos nós protestantes, sejam gravadores de vídeo ou aqueles que vão para a rua protestar e levantar uma faixa, nós não queremos brigar com a polícia, nós não queremos depredar um patrimônio público, nós só queremos lutar por um direito, por algo que nós julgamos o correto. E todo mundo que sai desse padrão, todo mundo que usa esse manifesto como desculpa para vandalismo, nada mais são do que marginais. Os protestos que aconteceram no nosso país nos últimos dias não foram movimentos individuais. É uma onda coletiva de indignação de um povo que está cansado, de um povo que não aguenta mais ser enganado, ser iludido e que quer dar a cara a bater e quer ir contra o que ele sabe que está errado. E nós continuaremos protestando, seja de qual for a forma. Porque é importante falar, é importante ser ouvido. O importante é não deixar esse sentimento de indignação morrer. Ele não vai morrer, nós não deixaremos que ele